Uma coisa que me chama a atenção, vocês todas se orgulham de serem jornalistas, né? Se orgulham de ter exercido, inclusive, essa profissão em alguns locais, ou como gestoras, ou como empregadas, ou, enfim, em todas as posições que vocês atuaram. Mas, de repente, vocês se tornaram empreendedoras. Como é, a Famecos ensinou isso para vocês? Não. Na realidade, era um outro momento, era o que nós estávamos também comentando, né? Nós éramos muito mais formadas a ser jornalistas, no sentido de repórter, editor, enfim, outros cargos. Nem tinha essa veia empreendedorista que existe hoje em dia, né? Essa necessidade. Alguma vez vocês foram chamados de reliseiras? Não. Depende. Né? Eu, primeiro, com relação à questão do jornalista, eu sempre tive a vontade de ter o meu negócio, de ter uma empresa, de trabalhar com isso, desde a faculdade. Não foi para mim assessoria na época, que a gente fazia mais, né, direcionado à assessoria de imprensa, quando se falava jornalismo empresarial, que hoje nem se usa mais esse termo, mas é algo que, para mim, foi uma busca, não foi a segunda opção, foi a primeira opção. Então, para mim isso é muito claro, assim, eu consegui dentro do jornalismo, né, buscar uma área, um segmento do jornalismo que eu pudesse desenvolver essa minha vontade de ter um negócio e de trabalhar com comunicação. Porque eu acho que a gente expande o jornalismo, né? A gente fala aqui de comunicação como uma forma maior, assim, não é... São diversas formas que o jornalismo faz parte e ele é fundamental para a nossa capacitação, para o nosso entendimento de mundo, para o nosso entendimento das ações, as questões que a gente fala, tem uma visão maior, mas a gente está falando aqui de comunicação. Não, eu tenho uma contribuição a fazer, né? Reliseira, muito bom esse termo, né? Porque eu já ouvi muito, porque eu trabalhei em redação por 5 anos, né? E às vezes era uma coisa muito surreal a forma como chegava, né? A gente recebia muito conteúdo, né? Muito press release e a gente recebia muita ligação também, às vezes ligações em horários inadequados, de conteúdos que não eram exclusivos e que aquela dinâmica ali acabava atrapalhando um pouco o dia a dia, né? Obviamente que no meio de tudo aquilo tinha conteúdo que nos interessava. Mas eu acho que essa experiência que eu tive em redação, eu trouxe para a minha vida, né, do outro lado do balcão, como a gente falava. Eu acho que hoje nem se fala mais essa expressão, né? Quer dizer, como a gente atua para não ser chamado e taxado pelo jornalista de reliseiro, né? Então, acho que isso aí é algo que a gente tem que ter um cuidado no dia a dia do trabalho, né? E a gente aqui, né, com tantos anos de atuação, acho que eu entendo assim como... que esse respeito que vocês estão tendo, será que o outro lado faz a mesma coisa? Só complementando, sabe o que eu acho, assim, a minha opinião, que muitas vezes o cliente não entende muito, sabe? Alguns clientes menos preparados. Então, não vem que essa questão, como a Mari colocou, não é só fazer um release e distribuir. Não, existe toda uma estratégia. Isto eu enfrento uma dificuldade no meu dia a dia, que é um pouco educar o cliente, mais do que o jornalista, porque, talvez até porque a gente já se tornou, né, conhecidas, enfim... Sobretudo no nosso mercado, que existe uma reputação, todas nós. Então, acho que... E a gente sabe como agir, né? Mas eu vejo que alguns clientes não entendem isso, sabe? Foi bom tu chamar a atenção disso, porque eu vi uma vez um relatório de uma empresa de assessoria para um cliente que dizia assim, se você tivesse que anunciar tudo que nós botamos nos jornais, na TV, nas rádios, etc., etc., custaria tanto. O custo seria 1 bilhão. Comigo tu gastou menos de 1 bilhão, né? Isso a gente luta, né, para romper, sabe? Eu acho que a gente já teve conquistas, né? A tal centimetragem versus... se essa nota fosse num local pago, quanto eu teria... Né? E aí a gente faz, só que a gente precisa mostrar que não é o espaço que tu está ocupando apenas físico, mas que ele tem uma credibilidade, que ele está sendo dito num local específico, que ele não é um anúncio pago. Porque no anúncio pago a gente coloca o que quer, né? Então, e ali não. Ali a gente dá informação
E o jornalista, a imprensa, vai colocar da forma como ela achar que deve ser colocada. E a centimetragem é uma luta constante. Vou te dizer que a gente já teve várias conquistas, tá? De apresentar um relatório. Acho que é importantíssimo ter um relatório para mostrar, como em tudo que a gente faz, a gente poder mostrar a evolução do trabalho, porque, como a Ana falou, o cliente muitas vezes não entende ou não enxerga o processo. Ele enxerga o resultado. Né? E aqui a gente está falando só de assessoria de imprensa. Né? Claro. Ele enxerga o resultado. E ele não sabe todo o processo que a gente precisa fazer para alcançar aquele resultado. Mas cabe a gente mostrar para ele. Mas o resultado é vaidade, o resultado é a marca aparecendo. É a credibilidade também, né? Depende. É a divulgação daquilo que está sendo tratado. Né? Na parte então, editorial, uma coisa né? importante de tratar também, assim, eu acho que todas as empresas, o mundo empresarial, ele precisa dos KPIs hoje. Né? Tudo que se faz precisa justificar qual é o retorno daquele investimento. Isso é um desafio, isso é em todas as áreas. Então, é um desafio nosso também. Hoje a gente se fala em CRM, ROI. Precisa... Tem que É geração de valor. O que está gerando de valor o trabalho? Seja qual trabalho. Aí cada área é um desafio para cada área, como posicionar esse resultado, né? Da forma que ele entenda o que se está fazendo, né? E qual é o valor que está trazendo para aquele cliente. Então, acho que dependendo de cada área de atuação, de cada tipo de cliente, né? A área em que ele atua, o relatório tem que ser customizado. Tu colocou uma coisa, Luciano, mas o veículo exige exclusividade? Acho que depende do tipo de pauta, depende da conversa que se tem com o jornalista. Tem jornalistas que exigem exclusividade. Sim. Por outro lado, tem pautas que todos os jornalistas... Eu acho que isso é do jogo, né? É do jogo. Né? E, por outro lado, já aconteceu de a gente ter ótimas pautas e um veículo pedir exclusividade e eu entender que seria muito bacana, mas pensando em todos os outros veículos que também estão juntos conosco, não faria sentido naquele momento. Então, esse é um jogo de xadrez. E aí assim, é estratégia, entende? Exatamente. É estratégia. Então, assim, a gente precisa pensar no todo. Né? Não é só o release. Mas o cliente de vocês diz assim, eu quero este, mas não quero os outros. Alguns até fazem isso, mas isso é uma questão que, pelo menos eu, contratualmente... Não, a gente tem um jogo, né? É todo um jogo, mas assim, eu ponho em contrato que ele não pode determinar, porque não é um anúncio, né, Nenê? Sim. Daqui a pouco aquele negócio não descola lá no jornalista X. Então, tu não pode te comprometer com isso. Entendo que, às vezes, pelo valor dessa pessoa, ou desse assunto, ou de, enfim, né, a influência que tem, ok, são tentativas, é como eu sempre ponho, né? E eu acho são que a tentativas. transparência, né? Eu acho que isso é um trabalho também de relacionamento, de a gente explicar e convencer o cliente, explicar como funciona o processo. Exato. Que já aconteceu de tu começa a trabalhar, às vezes as pessoas não têm o conhecimento de como é o jogo, né? E eu acho que desde o começo, desde a reunião de prospecção, acho que é importante deixar clara a forma como a gente trabalha. E eu sempre digo assim, ó, que a gente tem que ter tanta consideração quando tem com o cliente, são com os colegas. Os colegas, os jornalistas, eles não deixam de ser... Stakeholders. É um stakeholder para nós, tão importante quanto o cliente, porque ele é que está lá, né? Essas conquistas vêm do trabalho, do boca a boca, da indicação, ou vocês dizem, eu quero pegar esse aqui e vou trazer? Nenê, eu acho que o mercado funciona das duas formas, né? Eu acho que um bom trabalho, ele é um ótimo indicativo e um ótimo KPI também, né? Para que a gente seja indicado e quando a gente começa uma conversa com um cliente, prospect que é indicado, que recebeu a indicação nossa, ela já começa num outro patamar, com né? certeza. Eu acho que tem a indicação e tem também o nosso desejo por algumas organizações, por se identificar, porque assim, antes da gente comunicar, a gente precisa acreditar. Então, assim, não adianta, a gente não vai conseguir fazer um trabalho de comunicação e de divulgação de conteúdos, de materiais que a gente não acredite ou que não tenha, né, ou de fato... credibilidade, né? Por quê? Porque também, quando ele contrata uma de nós, uma agência, ele contrata junto a credibilidade daquela agência. Ele contrata junto
todo o relacionamento que ela cria com imprensa, que é um público E esse super importante. Esse relacionamento é mais com o CEO, com a pessoa do marketing, com a pessoa Eu vou fazer um comentário que é... Ou, aqui uma pergunta, a agência de publicidade pode incomodar vocês? Olha, eu vou fazer um comentário que no meu caso, assim, até curiosamente, acho que, se não 100%, mas todos os meus clientes vieram por indicação, ou por ver no mercado, ou por estar vendo no Instagram, sabe? Agora mesmo, ontem eu estava falando com uma pessoa, viu o trabalho que tu fez para X, gostaria. Então, eu não sou muito ativa na prospecção. Eu sou mais reativa aos que me procuram. Claro que tem momentos, como a Mariana falou, é fundamental tu acreditar. Então, no caso, assim, tu acaba também se tornando conhecido em alguns segmentos, e daí indicação, porque o boca a boca, pelo menos para mim, gurias, assim, é o que funciona muito, sabe? E outra, respeitar também, que eu acho que tem que ter ética entre nós. Eu não vou, tipo, sei, a Mariana atende há X anos fulanito, sabe? Talvez, se ele sair de lá, é uma coisa, mas sair caçando clientes dos outros é uma coisa que eu não faço. É uma questão pessoal. Mas e aquilo que eu perguntei, vocês têm um contato maior? Depende do presidente da empresa? Depende, porque assim, o presidente, a liderança principal é o porta-voz, que é com quem a gente precisa se relacionar. Então, a gente tem que ter um contato com porta-vozes. Né? Muitas vezes, quem contrata pode ser a comunicação, o marketing, eventualmente RH, ou, enfim, outras áreas, mas depende das características daquela organização, daquela empresa, mas a relação com o porta-voz precisa acontecer. Porque se a gente não conhece o porta-voz que a gente está trabalhando, porque a gente, quando fala de imprensa, a gente tem que ter alguém que fale, que dê entrevista, que atenda, né, e que se posicione. Então, a gente precisa se relacionar com ele. Então, a relação também é com as lideranças, mas não necessariamente eles que contratam. É muito dinâmico. É né? muito... Na verdade, a porta de entrada costuma ser o marketing. Hoje ainda é o marketing, o setor responsável por chamar as agências parceiras, né? Aí, dependendo do tamanho da empresa, né, a gente estabelece os relacionamentos. Mas, a verdade, assim, um trabalho de comunicação de êxito é um trabalho no qual as agências conheçam bem as empresas às quais elas vão divulgar, né? E isso significa ter um conhecimento de todas as áreas, ou pelo menos das áreas estratégicas para a gente ir para a rua, né? Então... O que é mais difícil com jobs, né, gurias? Porque às vezes tu não tem nem esse tempo, assim, de aprofundamento na cultura da empresa e nem mesmo do funcionamento. E é importante a gente respirar o cliente. Jobs, né? A gente precisa entender qual é o objetivo, qual é a estratégia dele, e não necessariamente de comunicação, de negócio. O concorrente ou o cliente? O cliente que a gente vai atender. Não, mas eu estou perguntando. Também. Eu acho que a gente tem que ter uma visão sistêmica, a gente tem que entender o mercado que ele atua, como se comporta, o que para nós é importante, o que não é. A gente precisa ter um entendimento todo, até para a gente ser assertivo na comunicação. Né? E a gente trabalha muito forte com gestão de crise. E esse é um ponto que eu até não falei antes, mas quando a gente fala aí de reputação, a gente está falando de construção de reputação, e a comunicação ela é protagonista na construção da comunicação, né? Então, quando a gente está falando de construção de reputação, a gente está falando de parte do princípio que ele tem que se comunicar bem, que ele tem que tratar bem os seus públicos, os seus colaboradores, seus funcionários, como quiser chamar, que ele tem que trabalhar a questão da diversidade, da sustentabilidade, e a gente precisa ter este entendimento, até para a gente poder identificar dentro de uma organização o que é mais relevante trabalhar para que ela alcance aqueles objetivos, ou para que ela tenha visibilidade no que ela é forte, né? E trabalhe melhor aquilo que precisa ser trabalhado, as oportunidades de melhoria que tem. Enfim, eu acho que é fundamental a gente respirar o cliente, e a gente prima por isso. Eu acho que esse é um dos nossos diferenciais, é entender o negócio, porque senão fica superficial e a gente acaba sendo do tal releaseiro, né? Sabe?